turma! Estudando para o concurso público da Unesp. E lá, no edital de abertura de inscrições, você vê no conteúdo programático, em conhecimentos gerais, Constituição do Brasil. Então vamos ver de prova anterior, prova chamada objetiva, aquela prova com questões, cada questão com 5 alternativas, não importando aqui o cargo ou área de atuação. Veja que nos conhecimentos gerais, além de português e matemática, existirá na sua prova legislação. E o que é isso na prova do concurso público da Unesp, Fábio? Legislação é o Regimento Geral da Unesp e a Constituição do Brasil. Naquela prova, questão 16, Constituição, você vê, olha aqui, com base na situação hipotética e no disposto na CF 88, é correto afirmar. Mas vamos resolver a questão 17. O intuito deste vídeo é demonstrar que não é impossível acertar questão sobre conhecimento da Constituição. Você vê como estava na prova e eu transcrevi aqui. Vamos lá? Suponha que o Estado X deixou de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição, dentro de prazos estabelecidos em lei. Também suspendeu o pagamento da dívida fundada por 3 anos consecutivos, sem verificar qualquer motivo de força maior. Com relação ao disposto na CF, é correto afirmar que a União, e aí existem as 5 alternativas. Bem legal que aqui no canal eu sempre falo para a galera. Olha isso aqui. Grife na sua prova. Quer algo correto, né? Que atenda àquilo que está disposto na Constituição. Então, é uma historinha, é o tipo de questão que a banca VUNESP tem gostado nos últimos tempos. É a situação hipotética. Mas vamos parar de ficar preocupados com a história. O importante é o assunto. O que está falando? Fala que um Estado da Federação deixou de entregar para municípios receitas tributárias que estão fixadas na Constituição. Isso você leu, você estudou, fala sobre isso na CF, não é verdade? E também suspendeu o pagamento da dívida fundada por 3 anos consecutivos. Quando você lê um enunciado e porque você estudou a Constituição, você captura, verdade, galera, captura expressões chaves por 3 anos consecutivos. Você grifa, para não se perder depois quando estiver fazendo a leitura das alternativas. Então, é um Estado que não entregou a municípios receitas tributárias fixadas na Constituição. Ok, é algo errado, não é verdade? Dentro de prazos estabelecidos em lei. Bem como você viu que eu fiz a leitura um pouquinho diferente do que está escrito na tela, do que você está vendo aí. É para compreendermos. Olha, o Estado X, ele fez isso de errado. Ele deixou de entregar receitas tributárias. Além disso, bem como também esse Estado X, ele suspendeu o pagamento da dívida fundada por 3 anos consecutivos. E aí? Olha o que o Estado X fez. 2 coisas. Não entregou receitas tributárias e também suspendeu o pagamento da dívida fundada por 3 anos consecutivos. Então vamos lá. É correto afirmar que a União, por causa desse problema que o Estado X provocou, a União tem o dever de decretar a intervenção federal, que depende de provimento pelo STF e de representação formulada pelo Procurador-Geral da República. Quando você estudou a Constituição, e lá na Constituição, em algum artigo ou artigos falando sobre isso, sobre deixar de entregar receitas tributárias, suspender pagamento de dívida fundada. Então, a União tem o dever de decretar essa intervenção federal porque é o cerne da cobrança da questão sobre intervenção federal.
Mas a alternativa A é a resposta da questão. Cuidado, vamos lá. B. Poderá decretar a intervenção. E, esgotados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes cargos voltarão, exceto salvo impedimento legal. Tá vendo? Estou ajudando a você a ler com uma releitura. Salvo, exceto. Vamos lá. C. Não poderá decretar a intervenção federal, pois a intervenção é possível após a suspensão do pagamento da dívida fundada por pelo menos 5 anos consecutivos. Essa alternativa C, turma, galera, galera, turma, não está bem redigida simplesmente para quê? Qual o objetivo? A banca quer derrubar candidata, candidato mal preparados. D de dado. Poderá decretar a intervenção federal desde que tenha havido requerimento de pelo menos 1/3 dos municípios atingidos pelas medidas. Opa, peraí. Você estudou sobre intervenção federal lá na Constituição da República Federativa do Brasil? Tinha algo sobre isso? Que aí a União pode decretar a intervenção federal, mas precisa de requerimento de pelo menos 1/3 dos municípios atingidos pelas medidas? Essa talvez a alternativa chamada extrapolativa, né? Não tem nada a ver com o estudo da Constituição na parte que fala de intervenção federal. Mas vamos lá. E deverá decretar a intervenção federal. E se o Congresso Nacional não estiver funcionando, far-se-á convocação extraordinária no prazo de 48 horas. Veja que na alternativa E, mas para os principiantes, isso aqui assusta, né? Então a União deve decretar a intervenção federal. E eu frisei, deve. E se o Congresso não estiver funcionando, será feita convocação extraordinária. Eu, digamos assim, traduzi esse far-se-á. Deverá ser feita convocação extraordinária no prazo de 48 horas. Na alternativa E, é claro que a pessoa que vai estudando no mundo do concurso público, ela fica atenta a isso. É no prazo de 48 horas, é assim que está escrito. Lá na Constituição, está vendo quantas reflexões numa questão de nível médio. Ela não é das mais difíceis, mas nem todo mundo acerta. Vamos às fundamentações. No capítulo 6 da Constituição, fala da intervenção. O artigo 34 diz que a União não vai intervir nos estados e nem no Distrito Federal. Fábio, mas a questão diz aqui, ó, o estado deixou de entregar, e aí quer dizer que a União poderia ou deveria decretar a intervenção, mas na Constituição já está dizendo que não vai intervir nos estados nem no Distrito Federal. Mas perceba a continuidade da redação. A União não vai intervir nos estados e a União não vai intervir no Distrito Federal, exceto, ou seja, com exceção desses casos aqui. Para manter a integridade nacional, a União pode intervir. Para repelir invasão estrangeira, para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Por termo é colocar fim, acabar, chega de comprometimento. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes. Para pôr termo, repelir, manter, garantir. Você está entendendo que a União pode intervir, porque o artigo 34, ele declara que a União não vai intervir nos estados nem no Distrito Federal, mas vai intervir para manter a integridade, repelir invasão, pôr fim a grave comprometimento, garantir o livre exercício. Olhem o inciso 5º. Para reorganizar as finanças da unidade da federação que... Então você está entendendo comigo. A União vai intervir sim no estado ou nos estados e no Distrito Federal para reorganizar as finanças da unidade. Que unidade? Ou o estado ou o Distrito Federal, que o estado que deixou de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei, é a linha B do inciso 5º. Então, para reorganizar as finanças de um estado que deixou de entregar aos municípios, etc. e tal,
Sim, a União vai intervir, sim. Agora, ela poderá ou deverá? Vamos refletindo. Leia mais a linha A desse inciso 5º. A União não vai intervir nos estados. Tudo bem, entendemos. Mas, exceto para reorganizar as finanças da unidade da federação é um estado, ou o DF, o Distrito Federal. Então, para reorganizar as finanças da unidade que, ou do estado que deixou de entregar aos municípios as receitas tributárias e que suspendeu o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos. Leia comigo. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos. 2 anos. Salvo motivo de força maior. Apenas com esta leitura, especialmente do inciso 5º, lá do artigo 34, vamos ver se conseguimos eliminar alternativas. Olha a alternativa C que eu falei para você, que me deixou confuso. A União não poderá decretar a intervenção federal, pois a intervenção federal é possível após a suspensão do pagamento da dívida fundada por pelo menos 5 anos. Não, peraí. Por pelo menos 5 anos quer dizer que é 5 anos ou mais. Pelo menos 5 anos. Mas acabamos de ler juntos, galera. Olha o que disse aqui, ó. Trouxe para você. A União não vai intervir nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, então, aí sim, vai intervir para reorganizar as finanças da unidade da federação. O que é a unidade da federação? Um dos estados, ou o Distrito Federal, e reorganizar as finanças desse estado que suspendeu o pagamento da dívida, deixou de entregar aos municípios. Mas veja o destaque na linha A do inciso 5º. Suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos. Por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Então, quando nós lemos artigos 34, 35 e adiante da Constituição, não tem isso por pelo menos 5 anos consecutivos. É bem confusa a alternativa C, mas nós já conseguimos deixá-la de lado, porque não fala ali na intervenção federal, dentro da CF 88, de pelo menos 5 anos. Fala por mais de 2 anos. Por mais de 2 anos, eu entendo. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Outras pessoas podem me corrigir. Fábio, mais de 2 anos? Ou são 3, ou são 4, tá bom. Mas, independentemente disso, não tem pelo menos 5 anos. Não tem. Então, já matou, não é. Olha a alternativa A. Tem o dever de decretar a intervenção federal. Olha a alternativa B. Poderá decretar a intervenção federal. Olha a E de escola. Deverá decretar a intervenção federal. E a D de dado? Poderá decretar a intervenção federal. Deverá é uma obrigação ou poderá? É uma possibilidade a depender de alguma situação. Olha quanta reflexão numa questão, galera. Veja, por exemplo, o parágrafo 2º deste artigo 34, que fala que a União não vai intervir nos estados, mas vai intervir para reorganizar as finanças da unidade, que suspender o pagamento da dívida, que deixar de entregar aos municípios. E existem parágrafos. O segundo diz que se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, será feita convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. É porque o parágrafo anterior falou de prazo de 24 horas, por isso está escrito aqui, no mesmo prazo. Mas o importante é no prazo de 24 horas. Veja o que está na alternativa E de escola. No prazo de 48 horas, turma. 48 horas? Não, 24 horas. Então, a alternativa E de escola, você também elimina na sua prova. Mas, Fábio, ainda não sei, é poderá ou deverá? Vamos lá, vamos seguindo. O parágrafo 4º diz: cessados os motivos da intervenção federal, aquelas autoridades afastadas de seus cargos, a estes voltarão. A estes o quê?
a estes cargos. Então, aquelas autoridades que foram afastadas voltam aos seus cargos, salvo impedimento legal. Existe alguma alternativa com uma redação parecida? Desde dado, por exemplo, poderá decretar a intervenção desde que haja requerimento de pelo menos 1/3 dos municípios. Quando falei para vocês, quando nós lemos artigos 34, 35 e em diante, isso aqui nós não vemos, pelo menos 1/3 dos municípios. Também na sua prova, provavelmente você já arriscaria, não é? Ô louco, não tem isso de pelo menos 1/3 dos tá ok, tá ok. Agora, B de bola, poderá decretar a intervenção federal. Vamos destacar o poderá? Poderá. Fábio, é poderá ou deverá? Peraí. E, cessados os motivos da intervenção, as autoridades que foram afastadas dos seus cargos, a estes cargos voltarão, salvo impedimento legal. Turma, galera, turma. Ainda que você, não esteja vendo lá doutrina nem jurisprudência no estudo da Constituição, letra fria, mas você viu se fala deverá ou poderá na redação do artigo 34? Diz que a União não intervirá nos estados, mas a União intervirá sim, e aí tem lá os incisos. Quando você lê que, vamos supor, a União vai intervir, você entende que é um dever, mas pode ser uma possibilidade. Então, a União deve intervir nos estados se acontecer alguma coisa, como para reorganizar as finanças do estado, ou a União pode intervir nos estados também. Para quê? Qual o objetivo? Para reorganizar as unidades da federação. E por que eu digo que é pode ou deve? Tanto faz. Mas, principalmente, olhando o artigo 36, diz que a decretação da intervenção depende. Depende do quê? Incisos 1º, 2º, 3º, e depois existem os 4 parágrafos. Então, a decretação da intervenção federal dependerá. Deixa eu entender que decretar intervenção federal é uma possibilidade, porque depende de alguma coisa. Agora, se não dependesse de nada, seria uma obrigação, então a União deveria decretar a intervenção. Está entendendo o artigo 36? Leia comigo aqui em destaque. A decretação da intervenção federal vai depender, inciso 3º, de provimento pelo STF, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7º, e no caso de recusa à execução de lei federal. Por que eu trouxe o inciso 3º do artigo 36? Veja a alternativa A. A União tem o dever de decretar a intervenção federal? Conseguimos compreender juntos, e se você não concordar, escreva no comentário. Então, a União tem o dever de decretar? Eu acho que ela pode ou não decretar, porque depende, não é verdade? Mas, supondo que estivesse certo isso aqui, ela tem o dever de decretar a intervenção federal, que vai depender de provimento pelo Supremo Tribunal Federal e de representação formulada pelo Procurador-Geral da República. Muita gente marcou a alternativa A, mas vou colocar aqui, na cor azul, por quê? Depende de provimento pelo Supremo Tribunal Federal e de representação do PGR. Mas não é no caso, galera, de Estado ou Distrito Federal deixar de entregar receitas tributárias e também suspender pagamento de dívida fundada por 3 anos consecutivos, como está dizendo no enunciado. Essa dependência de provimento aqui, por isso eu trouxe o destaque. É nesse caso do inciso 3º do artigo 36, a decretação da intervenção dependerá, então é uma possibilidade. Dependerá de provimento pelo Supremo, de representação do PGR, mas é na hipótese do artigo 34, no inciso 7º. Eu trouxe o inciso 7º. Então, para assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, forma republicana, sistema representativo e regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal,
prestação de contas da administração pública direta e indireta. Nesses casos aqui, quando estamos falando de assegurar observância de princípios constitucionais, aí sim a decretação de intervenção depende do provimento pelo STF e de representação do PGR. Estou usando siglas, mas você entendeu. A União tem o dever de decretar a intervenção federal que depende de provimento pelo STF e de representação formulada pelo PGR. Está certinho aqui, mas não é, nesse caso aqui, da situação hipotética da questão. A questão não falou dessas hipóteses aqui. A questão que estamos resolvendo, 17 daquela prova de 2025, está falando de forma republicana, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta, regime democrático, sistema representativo. Tudo isso são alíneas no inciso 7º do artigo 34. Por quê? Porque o inciso 3º do artigo 36 disse: a decretação da intervenção dependerá do quê, Fábio? De provimento pelo Supremo Tribunal Federal, STF, de representação do Procurador-Geral da República, PGR. Legal. Na hipótese do artigo 34, inciso 7º, turma, é nessa hipótese que vai depender de provimento pelo STF e de representação pelo PGR. Nessa hipótese, depende disso. Nas demais hipóteses, nos outros incisos e alíneas do artigo 34, porque inciso 7º do artigo 34, esse sim depende do provimento pelo STF e representação do PGR. Nos outros incisos do artigo 34, aí não depende disso. Tá entendendo? Veja aqui, artigo 34. Quantos incisos? Então, a União não vai intervir nos estados, mas a União vai intervir sim para, por exemplo, repelir invasão estrangeira. E repelir invasão estrangeira depende do provimento do STF? Não. Manter a integridade nacional depende do provimento do STF, de representação do PGR? Também não. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades, né? Ou nas unidades da federação. Depende do provimento do STF, da representação do PGR? Também não. Mas você vê, o inciso 7º, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: forma republicana, direitos das pessoas, né? Direitos da pessoa humana, forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos de pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública direta e indireta. E tem a linha E, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais. Nesses casos aqui, são as linhas A, B, C, D e E, do inciso 7º do artigo 34. Nesses casos, sim, depende do provimento do STF e de representação do PGR, como nós vimos lá de novo, galera, para você entender, no artigo 36. A decretação depende de provimento do STF e representação do PGR. Mas na hipótese do artigo 34, inciso 7º, que acabamos de ler. Veja aqui, ó, artigo 34, inciso 7º é esse, e estão aqui as 5 alíneas. Nessas hipóteses do inciso 7º do artigo 34, existe a necessidade de provimento pelo Supremo Tribunal Federal e de representação do Procurador-Geral da República. Por isso que, na questão, nessa situação problema, que o Estado deixou de entregar a municípios receitas tributárias e que também suspendeu o pagamento da dívida fundada, está falando daquelas hipóteses do inciso 7º do artigo 34? Não. Por isso, a alternativa A não é a resposta da questão e a B de bola, independentemente de você entender que é poderá ou que é deverá, a União decretará intervenção federal. E quando acabarem os motivos da intervenção federal, as autoridades afastadas de seus cargos vão voltar para seus cargos
salvo impedimento legal. É o que está no parágrafo 4º do artigo 34. A União não vai intervir, nem nos estados, nem no Distrito Federal. Mas a União, por causa da palavra exceto, mas a União vai intervir sim para reorganizar as finanças da unidade da federação, que sabemos que é um estado ou o Distrito Federal, em que hipóteses? Se suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos ou deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas na Constituição. Então você também viu, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos. Não tem por pelo menos 5 anos. E o parágrafo 4º, em destaque na cor azul clarinha, né? Tá aí, cessados os motivos, as autoridades voltam aos cargos, exceto, salvo, né, com exceção dos casos em que houver impedimento legal. E aí, que tal? Bom? Legal? Mais ou menos? Muito complicado? Desejo a você bons estudos e até a aprovação. Valeu, galera! Concurso público da Unesp. A vaga vai ser sua. Valeu, turma!